Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Vem digno do Senhor, aleluia. Glória a Deus, agora a gente está esperando umas pessoas chegarem aqui no nosso estudo nesta quinta-feira, dia 25, né, de junho. Eu quero pessoalmente também agradecer a todos vocês que me desejaram um feliz aniversário.
que foi uns 2 dias atrás. Muito obrigado. E quase, né? A gente está quase ali com o nosso neném que vai nascer, né? A gente está muito feliz para isso. Hoje é quinta-feira, estamos gravando as mensagens com um pouco de antecedência, né? Porque em qualquer hora a Tiffany vai entrar no parto, né? E vai dar luz para o nosso primeiro filho, né? Então a gente está adiantando um pouquinho, né? Nossos estudos e pregações, mas muito feliz para estar aqui e que vocês estão aqui entrando. Então, neste estudo, na quinta-feira, estamos terminando, né, o nosso mês de amor, né? A gente está falando de amor e casamento, mantendo um casamento saudável, né? E tem sido, para nós, muito bom, né? A gente está gostando bastante, né, de fazer esse estudo. E eu espero que tenha abençoado suas vidas também. Também para vocês lembrarem que nós temos no canal de YouTube todas as mensagens que estão ali também. Só digita IPUB São Paulo e você vai encontrar, né? E no mês que vem, só para dar uma pequeno aviso, né? A gente vai estar fazendo o mês que vem, em julho, mês 7, sobre a salvação, né? A gente vai estar falando daquilo que é salvação e o que não é salvação e o que é tradição humana, né? Porque às vezes as pessoas têm ideias daquilo que é salvação que realmente não é salvação, né? E vamos estar falando sobre santificação, justificação e o que conste como salvação no mês de julho. Também, se vocês tiverem perguntas que vocês gostariam de ser respondidas, por favor, manda pra gente aqui nas mensagens e sempre deixam aqui as suas interações, né? Compartilhem, curte com seus amigos e eu sei que será uma bênção, né? Amém. Amém? Então vamos falar nessa última lição sobre mantendo o casamento saudável, sobre perdão, tá? A libertação que está no perdão, principalmente. Em Mateus 6, 14 e 15, seria um versículo-chave, né, que diz assim: porque se perdoardes ao homem as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as suas ofensas. Então, a gente gosta, né, na igreja, falar sobre perdão. E principalmente a gente está falando sobre casamento, né? Mas dificilmente, gostamos de falar sobre perdão, mas dificilmente a gente consegue perdoar o outro. Perdão é uma coisa difícil, né? É uma coisa que leva um processo, tempo para perdoar. Mas nós precisamos lembrar que o perdão faz parte do processo da nossa própria salvação. Porque a Bíblia diz: se nós perdoamos os homens as nossas ofensas, também o nosso Pai vai nos perdoar. Não sei como é vocês, mas eu preciso de perdão. Então, por isso, eu preciso oferecer perdão, né? Então, primeiro, a gente não gosta de perdoar porque acaba custando caro. Perdoar não significa uma ofensa que aconteceu no seu passado. Não significa que está tudo bem, que... Olha, eu esqueci de repente, né? Uma coisa mágica aconteceu e eu esqueci. Não. Perdão acaba sendo bem caro, porque você lembra daquilo que aconteceu para você no passado, porque você não pode esquecer disso. Mas você acaba escolhendo dar uma libertação, liberar, abrir a mão da ofensa e perdoar ao outro, né? E isso é muito importante. Talvez alguns estão pensando, mas por que eles estão falando de perdão em casamento, né? O que tem que haver? Mas tem muito a ver porque se nós, em nossos passados, talvez não foi seu marido que você deve perdoar. Talvez né? Mas talvez foi seu pai, quando você era criança, quando você era adolescente, ou talvez sua mãe, outra pessoa em sua vida, talvez até seu pastor, né? Anos e anos atrás. Talvez algo machucou você muito, muito fortemente. Então, isso às vezes cria uma amargura em nós, que em nossos casamentos, às vezes seu marido ou seus filhos ou outro pastor, outra pessoa vai fazer algo e de repente essa reação vai muito forte em você e você pensa,
nossa, por que eu estou reagindo assim? Ou outras pessoas vão pensar, nossa, por que ela está reagindo demais, assim, por algo pequeno? Muitas vezes é porque perdão não aconteceu. Sim. E tem essa amargura que está ainda nessa pessoa. E isso é muito importante para tratar esses detalhes de perdão, porque senão isso pode, por ofensa de outra pessoa, afetar seu casamento. Sim. E também seu relacionamento com seus filhos e família. E assim, o casamento saudável tem que ser construído em cima disso, né? Claro, temos que perdoar um ao outro, mas também nós temos coisas que aconteceram conosco no passado, com família, com pessoas próximas, como a Tiffany falou, que a gente precisa perdoar para nós libertar, né? Esse alívio. Porque a gente vai falando, né? Quem é o refém da ofensa é aquele que não perdoa, né? Quem é colocado como refém, né? Então, uma razão por que a gente não gosta de perdoar coisas que aconteceram no passado é porque a gente se pensa como procurador da justiça. Nós sabemos que, olha, eu estou correto, eu estou certo e tudo, e isso aconteceu comigo, e eu estou no lado bom, eu não estou no lado errado. Inocente, né? E eu estou no partido inocente, então eu não vou perdoar. Também, não é que eu não posso perdoar, mas é que eu não quero perdoar. É isso que é a realidade das pessoas, né? E às vezes nós não perdoamos, não porque nós não temos a habilidade de perdoar, mas é porque nós pensamos que nós não devemos perdoar. Que eu sou a vítima, aconteceu isso comigo no passado e não resolveu ainda. Então eu vou ficar bravo, né? Então, a primeira coisa, 4 razões para não perdoar. A gente vai por isso, umas coisas bem lógicas, tá? A primeira coisa, o perdão nega a seriedade naquilo que foi feito comigo. Então, isso realmente não é... Nós não estamos avisando para você não perdoar através dessas coisas, Sim. mas essas são razões que nós temos em nós mesmos, tipo, deixando tudo claro em nossas mentes, pensando, eu não devo perdoar porque tal coisa, né? Então, isso é nós racionalizando porque nós não devemos perdoar. E existem umas infrações que são leves e umas infrações que são graves também, né? Mas por que umas pessoas não querem perdoar? É porque eles pensam, né? Perdoar significa que você nega a seriedade daquilo que foi feito com você. Em Provérbios, né, 17:14 diz assim, começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique, né? Por isso, resolva a questão antes que surge a contenda. Também Provérbios 19:11 diz assim, a sabedoria do homem lhe dá paciência, e sua glória é ignorar as ofensas. Claro, isso está falando sobre coisas que são infrações pequenas, talvez, né? Alguém chamar você de gordo, não, de fofo, né? Tá fofinho. Você engordou, hein? Falar uma maneira sarcástica, falar uma coisa que você estava animada, e uma pessoa falar uma coisa que, tipo, desanimou você, né? É umas ofensas, vamos falar, né? Umas ofensas, boatos, né? E coisas que as pessoas estão falando atrás da sua presença, né? Às vezes nós devemos nem dar atenção para isso, né? Porque o provérbio está dizendo para a glória do homem é ignorar essas ofensas, né? Nem abrir essa brecha e surgir uma contenda, né? Porque às vezes algumas coisas que acontecem melhor deixar, né? Porque a gente entende, às vezes, mudar o ser humano é coisa que só Deus pode fazer. Não é coisa que nós podemos fazer, é só Deus que pode fazer, né? E não vale a pena para brigar Sim. sobre tudo que acontece que não foi justo com você, né? Então, essas mas, coisas pequenas... Sim, mas quando a gente falar sobre coisas que são mais graves, homicídio, abuso de crianças, essas coisas, muitos querem pensar que o perdão que vem de Deus significa que ele esquece e ele quer só olhar adiante, ele vai esquecer. E isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus é justo, né? Ele é misericordioso, mas ele também é justo. E a sua misericórdia, a graça de Deus não contraria a justiça de Deus, né? Porque ele é justo. Ele é o juiz, né? E quando a gente olhar em Naum, né, o profeta Naum 1 e verso 3, capítulo 1 e verso 3, diz assim, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso, né? O Senhor não deixará impune o culpado. O seu
seu caminho está no vendável, na tempestade as nuvens são poeira a seus pés. Ele diz, ele não deixará o impune o culpado, né? A misericórdia de Deus não existe para cancelar a santidade e a sua justiça, né? Temos que ficar bem claro a isso, né? Existe consequências, né, de infrações, e a gente entende disso, né? Mas sabe que o nosso pecado exigiu um pagamento, né? Nós nascemos em pecado, mas depois que chegar a ter uma idade de responsabilidade, né? Depois de sair de ser crianças, nós entendemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós todos nós cometemos infrações que são pecados, que exigiam um pagamento, mas esse pagamento foi feito no cruz de Calvário para nós, né? Então, por isso, também nós temos que entender que o Senhor já fez esse pagamento para toda a infração, para todos os pecados, né, que aconteceu no passado, presente e no futuro, né? Sim. Então, é igual você falando, né, que Deus, muitos querem falar, ele é amor, então meus pecados, né, eu posso pecar à vontade, porque ele já pagou tudo. Não, mas esse preço foi tão alto, né? E isso é a mesma coisa sobre perdão, né? Às vezes pessoas podem pensar, mas estou deixando essa seriedade, ele está, tipo, ignorando a seriedade da situação. Mas não, ele pagou um preço alto. Então, não significa que não tem seriedade. E é impossível, né? Era impossível Deus, ele ignorar a justiça, a injustiça, né? Então, por isso ele teve que pagar o preço. Então, quanto mais nós não podemos ignorar isso, esquecer, apenas esquece das infrações. Não, mas nós podemos perdoar sem ignorar ou esquecer. E sem, assim, a pessoa sair impune, vamos dizer, né? Então, a primeira coisa que as pessoas não querem perdoar, ok, não leve a seriedade naquilo que aconteceu com eles. A segunda coisa, o perdão deixa a gente solta, impune facilmente, né? Então, pessoas vão falando, mas eu não quero perdoar porque a pessoa vai sair livre e essa pessoa não vai ter como, assim, responder às suas infrações. Sim, não tem que se responsabilizar. Como se fala? Responsabilizar, né? Isso. Então, Mateus 18, e verso 21, diz assim, então Pedro aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E naquela época, olha, antes da gente julgar o Pedro, né? Naquela época, um rabino bem famoso no Israel, ensinava que as pessoas devem perdoar até 3 vezes. E isso foi uma coisa assim, normal, padrão. Então, Pedro... E lembra, perdoar eles do mesmo pecado ou mesmo... Do mesmo, traição, infração 3 vezes. Então, Pedro está dando 7 vezes. Ele diz, eu vou dar um dobro e um pouco mais. Então, Jesus vai ficar impressionado, né? Com a minha responsabilidade de perdoar 7 vezes, né? Sim, porque até nós sentimos, né? Tem que ter um limite. Essa pessoa está aproveitando demais de mim, né? Às vezes nós pensamos. Mas nós entendemos o que Jesus fala. Não, 7 vezes 70. Ou seja, não existe limite de perdão. Você sempre vai perdoando a mesma infração que acontece. Então, pergunte a si mesmo nesse momento, você pode já perguntar a si mesmo, quantas vezes você está disposto de perdoar alguém pela mesma ofensa? Não sei como é você, mas eu acho que eu nem chego para 3. É difícil perdoar o outro. Isso que a gente está falando. A igreja gosta de falar sobre perdão, mas a gente não gosta de fazer perdão, praticar perdão, né? Especialmente depois, vez após vez, fazendo a mesma coisa, porque parece, nossa, eles não vão mudar, né? Então, a gente pensa, né? Umas pessoas pensam, então, daí, perdoando, vai deixar a gente sair impune. E eu não quero fazer isso, porque isso não é justo. Eu quero ver a pessoa pagar pela ofensa que fez, né? Terceira coisa, porque as pessoas não querem perdoar. O perdão coloca todo pune a vítima, né? Ou seja, o castigo não vai para aquele que cometeu a ofensa, mas vai para a vítima. A responsabilidade. A responsabilidade, né? Que vai para a vítima. Isso eu fico indignado com isso também, né? Imagina, né? Um acidente de carro, né? E uma mulher está dirigindo e ela bate outro carro e é a culpa dela, né? Mas ela sai do carro chorando, assim.
porque ela não tem como pagar, né? Ela não tem seguro, ela tem uma história, porque ela está providenciando para sua família e tudo mais. E aí, aquele em que foi cometido a infração, aquele outro motorista que teve seu carro batido, falou assim, tá bom, deixa comigo, tá? Fique tranquilo, eu vou cuidar, eu não vou colocar essa sobre a senhora, tá? Então, ele teve que pagar? Sim, ele vai levar para a oficina e a oficina vai dar para ele uma nota, uma conta por R$3.000. E quem paga é ele, né? Porque ele assumiu, né, esta responsabilidade. Então, às vezes a gente não quer fazer isso porque é a vítima que paga. Pois é, como é que pode isso, né? Em Mateus 5, 38 e até verso 42 diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistem ao perverso. Se alguém ferir no face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a única túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Então, a gente vai dizer, mas puxa vida, Jesus, isso é fardo demais, hein? Olha, desculpa, mas não foi a gente que criou as regras, né? Não foi eu que escrevi isso. Eu acho isso injusta. Mas o reino de Deus opera de uma forma diferente, opera através do perdão. E a sua vida também, né? Então, quarta coisa, né? Perdoar, como a gente está vendo, não é justo. Não é justo. A gente não deve perdoar, então. Beleza, vamos. Deus abençoe. Até a próxima semana. Bora. Não. Perdão é algo muito importante no seu casamento e também na sua vida espiritual. E a gente, se não perdoar ao outro, se nós não perdoamos, nós vamos ser reféns do nosso passado. E nós não vamos poder experimentar as coisas que Deus tem para nós, né? Então, vamos definir o que é perdão. Definindo aquilo que não é perdão. Né? Então, perdão não é negando a realidade do seu dor. Muitos pensam que o perdão significa, então, você está bem. Não, eu sofri um acidente de carro, não estou bem. Ignorar. Não, você tem dor, você tem sentimento e a gente não vai ignorar isso. Perdão não é isso. Perdão também não é deixar a pessoa sair impune. Olha, a pessoa comete infração, especialmente contra a lei, a pessoa deve responder a crime. Porque a Bíblia não contradiz a lei, vamos dizer, né? Somente quando a lei contradiz a Bíblia, que nós devemos seguir Deus em vez dos homens. Mas a Bíblia não contradiz a autoridade da lei, não. Também a terceira coisa. E também, quando você não está deixando ele sair sem culpa, né? Isso, como nós falamos, isso não é... Perdão não é só para falar, ele pode sair e nada aconteceu, vamos ignorar. Não, você pode perdoar, mas não confiar de novo. Sim. Sabe? E também o perdão não é culpar você, a vítima. Aquilo que aconteceu no passado era ruim, era errado. Você tem realidade de dor, de experiência, de feridas. E a gente reconhece isso. E também nós vamos analisar, né? A gente vai perdoar, mas também, se alguém abusar, uma criança, alguma coisa, ele tem que responder na lei. Claro, isso Deus não é injusto, Deus é justo, né? Então, a quarta coisa, né, sobre perdão. Desculpa. E mais uma coisa sobre não simplesmente ignorando, mas, por exemplo, em traição, não é simplesmente ignorar, eu sei que ele fez isso com essa mulher e tal, mas vou ignorar. Não, como eu falei, para perdoar é diferente do que confiar. Você pode perdoar, mas essa confiança nele tem que ser reconstruído de zero quando traição acontece. Então, você tem que reconstruir, né? Se vocês escolhem para ficar juntos, para criar mais uma vez essa confiança.
Desculpa, pode continuar. Então, a gente tem que lembrar, perdão não é injusto, porque Deus ensina perdão. Ele nos perdoou e ele é justo. Então, a gente pode olhar que o perdão não é injusto. É, sim, justo, porque Deus é justo. Romanos 9:14 diz assim: então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Deus é justo. Ele faz recorde, ele lembra das coisas, né? E mesmo você perdoando, você vai libertar a si mesmo, né? De ter uma punição contínua para o resto da sua vida, né? E Deus vai lembrar daquela pessoa que fez isso. Se essa pessoa não pedir perdão e não chegar ao cruz de Calvário, pronto. Ele vai responder um dia para isso, né? E nós queremos, olha, e eu quero, a gente como cristão, eu preciso querer que a pessoa seja salva do que seja punida. E isso é o mais difícil, né? Porque a gente vê uma pessoa que comete uma infração e nós queremos que essa pessoa paga. E essa pessoa vai ter que responder à lei por causa daquilo que ele fez. Ela fez, beleza. Mas essa pessoa pode ser salva? Porque assim, é a vontade de Deus de todas as pessoas serem, né, salvos. O perdão é algo, né, quando a gente olha para a palavra perdão em grego, que fala sobre de uma conotação financeira, né? De quando um peso de responsabilidade é liberto, né? Vamos supor, você era criança, você está jogando bola na rua e de repente, né, você chute a bola e a bola vai no vidro do carro, vai quebrar o vidro do carro. Então, você é um moleque, beleza? Né? Então, nesse cenário, a criança não tem aquilo, ele não tem condição de pagar, porque ele é criança, ele não tem trabalho. Quem paga nessa instância é o inculpado, né? Aquele que não teve culpa, que é o pai, né? Geralmente a mãe, a família vai ter que entrar em acordo e pagar. Então, perdão é como isso, né? É a criança que cometeu o erro, mas é o outro que vai se colocar em posição, né, de pagar. Em Lucas 7:41-42 diz assim: 2 homens deviam ao certo credor, né? Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como que te pagar. Por isso perdoou a dívida ambos. Qual deles o amará mais, né? Claro, aquele que foi perdoado mais, né? Então, a obrigação de pagar a dívida foi tirado. Lembre que a pessoa, nessa analogia, né, parábola que Jesus fez, ele teve todo o direito de receber aquilo que estava lhe devendo. Teve o direito. Também você tem o direito de ficar machucado para o resto da sua vida, ferido para o resto da sua vida, querendo cobrar uma ofensa que aconteceu. Teve o direito de receber o seu dinheiro de volta. O emprestador foi quem teve a responsabilidade de pagar. Então, existia uma déficit entre o débito e a dívida e os seus recursos, né? E a balança, às vezes, nos livros, na entrada e na saída, não batem. Perdão, que é esquecer não é que esquecer e vai para o próximo. Não sempre alguém tem que pagar. A dívida será paga de alguma forma, né? Então, às vezes a gente vê que existe uma ofensa, mas daí, o que eu faço? O que eu faço? Nessa análise de um carro que entrou em um acidente, né, e bateu no outro, a pessoa que era vítima teve que pagar, né? Ele teve que pagar e balancear, né, essa dívida. Então, o perdão verdadeiro foi que nós cometemos, em algum momento em nossas vidas, infrações. E entrou Jesus e ele perdoou. E, de repente, o fardo que estava em cima dos nossos ombros saiu, desapareceu. E nós sentimos livres. Mas isso é falando que esse fardo, esse peso, essa seriedade não simplesmente desapareceu, né? Mas igual essa vítima que decidiu pagar, né, e resolver. Algo ruim aconteceu com eles decidiram, ok, eu vou pagar pela senhora. Isso é perdão também, né? Isso é o que o Senhor fez conosco
ele levou o peso, ele levou a culpa, ele levou e pagou esse preço, deixando solto, né? Aquele que realmente estava responsável, que era nós. E temos que fazer a mesma coisa, né? Sabendo que eu sei que isso não é justo, que eu era a vítima, mas eu vou pagar o preço. Em Mateus 18 e 23 a 27, existe uma parábola, né, de um servo que emprestou um certo dinheiro e não podia pagar depois. E o mestre falou, tá bom, então vou escravizar você e a sua família serão colocados em prisão até vocês conseguem pagar aquilo que você estava devendo. E ele foi devendo muito dinheiro também, né? Mas essa pessoa, o servo, implorava de ser perdoada. E após um tempo, assim, o mestre falou, tá bom, então, está perdoado toda a sua dívida, tá? Quem levou o prejuízo foi aquele que emprestou, né? Foi a vítima, que teve todo o direito de receber o seu. Só que depois, seu pequeno dívido, né? Depois de muita dívida que foi perdoada, aconteceu que uma pessoa emprestou dinheiro dessa servo. Esse servo deu dinheiro, beleza? Mas aconteceu que essa pessoa não conseguiu pagar um pouco que ele emprestou do servo que estava perdoado, né? E a Bíblia diz que ele agarrou e colocou em prisão essa pessoa que estava lhe devendo. E quando o Senhor ouviu disso, né? Ele diz, tá bom, então, você volte para a prisão e toda a sua dívida eu coloquei de volta em você. Porque eu perdoo você e você não perdoou o próximo. A única maneira, a Bíblia está dizendo isso, a única maneira de quebrar o ciclo vicioso de ofensa é a perdão. A única maneira. Porque como ele foi perdoado, ele teve a responsabilidade de perdoar também. E como nós fomos perdoados, aqueles que estão em Cristo Jesus foram perdoados, nós temos também a responsabilidade de perdoar. Ou seja, você não perdoar outro depois de você ser perdoado, né, por Jesus, isso vai negar aquele passe livre que você teve com a sua dívida. Olha, e isso é algo muito sério. Porque se eu não perdoo o outro, aquele que cometeu uma ofensa na minha vida, ou a minha esposa, alguma coisa, significa que tudo que eu fiz no passado, de ruim, de errado, o Senhor vai colocar em cima de mim de volta. E eu vou ser condenado por causa disso, né? E em casamento, eu preciso de perdão. Eu preciso perdoar ela, mas às vezes eu preciso de perdão, né, dela. E da forma que eu perdoo também, eu sei que eu serei perdoado. Perdoar o outro significa perdoar tudo que aconteceu no seu passado. Porque se a gente está sendo honesto no casamento, muitos não entram no casamento como bebê, né? Com ficha limpa, né? Com carta em branca, nada. Não. Você entra com peso, você entra com mochila, você entra com ferimentos, você entra com memórias, você entra bagagem. Com bagagem e ofensas que aconteceram no seu passado. E às vezes, né, acontece que você não perdoe aquilo que aconteceu no passado, você leva isso, esse veneno, esse tóxico, para o seu casamento. E o casamento acaba sendo prejudicado por causa disso. Exatamente. Né? Então, vamos falar sobre 4 passos de perdão, tá? A primeira coisa, a única maneira de zerar uma dívida é perdoar. A única maneira de zerar uma dívida é perdoar. Tem vantagem do rei, naquele parábola que Jesus fez, colocar aquele servo em prisão? Não, ele não vai colher o dinheiro dele. Por quê? Em prisão, o rapaz não vai poder pagar esse dívida. E foi algo alta, né? Uma dívida muito alta. Seria impossível ele pagar. Então, essa dívida não vai ser colhida. E também com você tem que dizer, olha, eu deixar essa pessoa, essa experiência, este ferimento que aconteceu comigo no meu passado, na prisão, não vai fazer restituição. Sim. Isso não vai fazer uma restituição. Porque ele não vai poder pagar isso. E muitas vezes, quando pessoas que foram abusadas sexualmente, como crianças, e finalmente aquele cara foi pego pela polícia, né? E finalmente ele vai ter o juiz. E finalmente o juiz condena ele para a prisão. E eles sentem, então a justiça foi feita. Mas às vezes as vítimas saem sentindo ainda
eu ainda estou bravo, ainda isso não foi suficiente, essa pessoa tem que morrer. E a gente fica querendo a fazer uma vingança, né? Nós não queremos, assim, não é suficiente, porque essa pessoa, ele precisa ser condenado, sim, precisa pagar pelos delitos, precisa pagar por tudo que ele fez. Mas apenas ele ir para a prisão e ser condenado para a prisão e ir até o extremo da lei, se você não perdoar, não vai significar ninguém, porque a pessoa que está na prisão não vai poder conseguir devolver o dinheiro. Porque isso não vai restaurar o que aconteceu no passado, isso não vai mudar o passado, né? Igual também se alguém que estava bêbado bateu seu filho e seu filho morreu, seria muito difícil perdoar aquele homem bêbado, né? Mas perdão é a única maneira para zerar essa dívida, porque mesmo ele indo para a prisão, igual nós falando, isso não vai tirar seu filho de morte e deixar restaurar ele não. De morte, né? E essas coisas, os ferimentos, eles deixam marcas, eles deixam cicatriz. E a cicatriz, ó, não sei se vocês percebem, eu tenho uma cicatriz aqui e aqui e aqui, de um acidente de carro, né? Olha, eu estou bem, graças a Deus, mas eu tenho cicatriz também nas minhas costas quando eu fiz cirurgia de coluna. A cicatriz vai ficar ali até eu morrer, porque é uma marca daquilo que aconteceu. Mas isso não significa que o meu corpo ainda está sofrendo daquilo que aconteceu. Entendeu? Porque o corpo se restaurou, né? E após um tempo, você vai ter cicatriz. Nada vai trazer uma criança de vida, nada vai trazer uma adolescente de vida. Nada vai acontecer quando isso acontece. Nada, assim. Mas nós podemos nos perdoar e zerar a dívida, né? Eu lembro de uma história, um pastor teve a sua filha que foi abusada de um homem na igreja. E esse homem fez mal com a filha dele. E ele queria matar esse homem. Esse homem que era pastor, queria matar. Ele saiu da igreja, deixou para outro pastor, ele nem conseguia mais pastorear, porque alguém teve... Foi uma trauma enorme, né, que aconteceu com ele. E ele processou essa pessoa, eu acho que foi para prisão, né, por abuso de criança. Mas ainda existia uma raiva que estava nele, uma raiva, né, uma coisa que ele não podia deixar, ele não podia libertar isso. E uma vez ele estava orando, ele estava na igreja, ele estava indo para a igreja do outro, né? E ele estava no altar orando, porque ele não conseguia sentir a presença de Deus mais. Ele foi como se fosse a vida foi roubada dele, né? E ele falou, Deus falou para ele e finalmente mostrou para ele uma visão do céu. Ele estava vendo o céu, maravilhosa, linda, os anjos cantando, assim, toda essa visão maravilhosa, espetacular. E ali no céu ele viu um homem que abusou a sua filha. E ele saiu da visão e falou, que isso, Deus? Não pode fazer isso. Esse homem, ele não merece, ele não merece. E o Senhor falou para ele, meu filho, será que há espaço aos meus pés para vocês dois? Há espaço para esse homem mesmo? Ó, ele tem que pagar. Você não vai esquecer daquilo que ele fez. Mas será que há espaço para essa pessoa ser salvo? E a partir daquele momento, ele perdoou e começou a chorar. E a sua alma foi liberta. É isso que a gente está te dizendo. Existem pessoas que estão em prisão, esperando que a dívida não vai se zerar sem nada. Muitos querem não justiça, mas eles querem vingança. Vingança não é justiça, né? Eles querem fazer tudo mais para que a esposa pague, para que o outro pague para o coisa que aconteceu no passado. E Jesus diz para o Pedro, 7 vezes 70. É isso que você vai perdoar a mesma ofensa. Porque Jesus está dizendo, é isso que só quebra o ciclo vicioso. E o seu casamento será preso se você não perdoar o outro. Porque a dívida e a bagagem vai ficar, né? Então a segunda coisa, o perdão nos liberta a continuar vivendo as nossas vidas, não no passado, mas no presente e no futuro, né? Um exemplo, quem pagou é você, né? Sua família, quem paga é você. Você paga essa responsabilidade de perdão. Mas fazendo isso, nós nos libertamos, nós abrimos
a porta da cela da prisão para nós possamos sair. E nós paramos de ser refém, né, para essa coisa. Olha, quando acontece uma coisa de ruim, é ruim aquilo que aconteceu. Por isso você precisa perdoar, porque senão aquilo que aconteceu com você 10 anos atrás, 20 anos, 30, 40 anos atrás, deixou você prisioneiro. Só que você não estava sabendo. Exato. Igual esse rei, né, nessa parábola, ele sabia que ele tinha responsabilidades muito maiores do que sentar lá e preocupar sobre aquela dívida daquele servo, né? Ele não ficou lá obsessando, né? Sentado lá pensando, só ficando nesse assunto. Ele sabia, eu vou perdoar porque, desculpa, eu tenho muito mais para preocupar. Eu tenho muito mais responsabilidade do que isso. E nós não vamos ficar esperando aquele dia de justiça, porque Deus é justo e a gente tem que confiar em Deus. Perdoando o outro é confiar em Deus, que Ele é justo e Ele vai recompensar e vai dar tudo certo. Será que você confia em Deus, que Ele pode restaurar, que Ele pode fazer que a justiça acontece? Nós temos que fazer isso. Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos nós de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Temos coisas que nós precisamos deixar, porque com essa bagagem não dá para correr. Bagagem, mochila não dá para correr. Para nós corrermos, nós temos que ter uma ficha limpa e viver na plena vontade de Deus em nosso casamento, no presente e no futuro. Amém. A terceira coisa, perdão é a medicina de sofrimento sem razão. O perdão é o medicamento que vai terminar, né? Sofrimento que não tem razão. Você está sofrendo sem razão. Você está continuando a viver e relembrar essa culpa da outra pessoa. Mas perdão é aquele remédio que vai parar esse sofrimento que não tem razão. Então, a falta de perdão, você vai ter uma amargura. Lembre que o servo que foi perdoado e não perdoou, né? Guardar os ferimentos e ofensas sem ser amargoados, nós precisamos abrir a mão dessas ofensas para nós podermos ser libertos, né? Uma vez no passado, o presidente americano James Garfield, em 1881, ele foi morto a um tiro, né? Mas, na verdade, ele levou um tiro a costas e ele sobreviveu meses. 2 meses ele sobreviveu com a bala nas suas costas. E a bala não matou ele. Só que os médicos estavam entrando cada vez mais para tentar agarrar e tirar essa bala. E o que aconteceu? Uma infecção aconteceu. Não por causa da bala, mas por causa de todo mundo que estava entrando e causando uma infecção, né? Às vezes, né, a gente é assim, não é o ferimento, não é o ato, aquela coisa que aconteceu com você no passado, se for abuso, se você for espancado, alguma coisa que vai matar você. Mas é a falta de curar esse ferimento que vai matar. Porque a infecção pode ser mais perigoso do que o próprio ato, né? Então a gente tem que abrir a mão para que nós possamos não sofrer sem razão. Quarta coisa, última coisa, o perdão é a obrigação de quem foi perdoado. Biblicamente, eu tenho que perdoar porque eu fui perdoado. Sim, nós temos o direito de receber o que está devendo. Você tem esse direito. Mas a nossa obrigação é liberar a dívida, sendo que nós somos perdoados, né? Eu odeio, às vezes, empresto dinheiro para alguém e eu nem assim... Meu pai sempre falou, não empreste dinheiro para alguém, dá dinheiro para alguém. E se eles pagarem, beleza. Se não, você não fica com alguém devendo você. E é um bom conselho. Mas, às vezes, dê um dinheiro para alguém
e eu vejo essa pessoa sendo mão de vaca com outro. Dá vontade de eu entrar e tirar aquilo que eu dei. Seu ingrato. E às vezes Deus é assim também, né? Deus é assim também. O que aconteceu foi, existe uma menina, né, que uma história de uma menina que sobreviveu os acampamentos dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, né? Ela era judaica, né? E depois dos acampamentos ela não conseguiu dormir. Ela ficou vivendo, relembrando as experiências horríveis que aconteceu com ela nos acampamentos de concentração dos nazistas, né? E não foi que isso aconteceu com ela de um momento, mas foi de tempo depois que ela estava processando isso e não conseguiu, né, continuar com a sua vida. Então ela foi procurar um pastor, né? E esse pastor falou para ela, né? Imagina um sino que está em cima da igreja, né? Um grande sino, vocês entendem? É um sino que está na igreja de uma catedral, né? Que está com uma corda, né? E com essa corda, alguém de baixo vai empurrando, puxando a corda, e aí o sino vai tocando. Bum, bum, bum. E assim que adiante que acontece. E ele falou para ela, a ofensa é como isso. Você tem as suas mãos sobre a corda e você está puxando isso. Porque você não quer abrir a mão e deixar. E você fica puxando o sino e o sino fica aí tocando. Porque foi uma coisa traumática. Não devia ter acontecido com você. E nós esperamos que essa pessoa responda à justiça por isso. Você não vai esquecer disso. Você não pode esquecer que essa corda está ali. Mas ele diz, você pode soltar a corda. E parar de puxar a corda e tocar o sino. Ele diz, e depois que você abrir a mão da corda, o sino vai continuar tocando ainda. Você vai sentir coisas, né, que vão acontecendo. Você vai sentir ainda o sino acontecendo. Mas após um tempo, o sino bate menos frequente, até não bate mais. E menos intensidade também, né? Isso. Então, o perdão, se entregando o direito de machucar, porque eu sou machucado. Perdoar, eu entrego esse direito de machucar porque eu sou machucado. Pessoas machucadas, eles vão machucando os outros. Por isso Jesus falou, tem que quebrar esse ciclo. Eu quebrei. Jesus quebrou o ciclo. Para você ter uma vida. E é impossível você ter um casamento em que a mão estará agarrada numa corda e continuamente batendo e dizendo, mas não aconteceu, isso aconteceu comigo e eu não quero deixar isso. Não, em algum momento você tem que abrir a sua mão. E o sino vai continuar tocando, mas após um tempo você vai poder superar isso. E o que eu quero falar, terminando para você nos seus casamentos, muitos casamentos estão em pausa, né? Estão em pausa. Eles não estão prosseguindo, não estão vivendo. Eles estão no tipo limbo, né? Eles estão meio aí. Por quê? Sem perdão, nós só podemos viver no passado. E não podemos viver no presente e nem no futuro. Então, para seu casamento ir adiante, você precisa analisar, perdoar, reconhecer, né? Eu falhei, você falhou, e nós precisamos nos dois perdão. Porque quando o perdão começa a ser emitido, é um medicamento, é uma coisa que sara, é uma bálsamo de Gileade, é uma coisa que vai sarar os ferimentos. E você vai poder experimentar o seu casamento de uma forma que você nunca experimentou. Então, você perdoou seu marido ou, não, ou a sua esposa por algo no passado? Você já perdoou? Ou será que não perdoou? Está vivendo no passado. E será que você já pediu perdão a Deus? São perguntas que você tem que pensar. Porque você vai reconhecer, puxa, eu já pedi perdão e eu já perdoei. É isso que tem que acontecer com a sua vida. Pedimos perdão a Deus. E dos outros também nós podemos receber perdão. Exatamente. E temos que lembrar também que perdão não é só uma vez
em nossos corações, que acontece só uma vez, mas é uma escolha contínua. É, em verdade, um estilo de vida e deve acontecer em nossos casamentos e em nossas vidas. Porque, igual nós falamos, essa pessoa nunca vai repegar e restaurar tudo que eles tiram de você. Não. Tudo que eles tiraram de você. Outras pessoas, talvez, que fez algo que foi muito injusto. Isso é algo difícil para nós, como nós falamos, porque nós queremos justiça. Mas, em verdade, quando nós perdoamos, estamos livres, né? E temos que lembrar que todos nós somos iguais aos pés da cruz. Então, ajuda muito para só lembrar da cruz, que Ele já me perdoou de muitas coisas. Então, eu não tenho nenhum direito para segurar algo contra outra pessoa também. Porque todos nós falhamos, todos nós pecávamos. E eu vou liberar eles para eu sinto liberta. Em nome de Jesus. Então, se vocês tiverem perguntas, questionamentos, por favor, manda aqui nessa lado perguntas, pedidos de oração. Nós queremos orar por vocês. E também, se vocês precisarem falar com alguém sobre alguma coisa no seu casamento, assim, nós queremos ser um ponto de contato, tá? Porque juntos nós podemos ser e crescer e ser melhor, tá? Que Deus abençoe todos vocês e essa semana seja uma semana de bênção para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família. A única maneira de ter uma igreja forte é ter casamentos fortes baseados na palavra e na presença de Deus. Orem juntos, procurem, leiam a palavra de Deus juntos e sejam mais íntimos. Se abre seu coração, seja honesta, não deixe coisa escondida, não deixe ofensa e pecado e coisa que você cometeu e coisa que foi cometida contra você no passado, porque não vai melhorar em si. Você precisa se abrir, né? Ser honesto, e é assim que Deus possa entrar e curar e sarar a sua vida. Então, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.